gente já vai abrir, tá, o nosso próximo painel, que tem como tema propósito não se acha, propósito se cria. Quero convidar aqui ao palco ela que é jornalista, pós-graduada em gestão organizacional e relações públicas, mulher afro-indígena, mãe empreendedora, consultora e escritora. Faz parte dos coletivos Rede Narrativas por uma comunicação que mobiliza jornalistas pretos e pretas e jornalistas online. Por favor, Valéria Lapa, palmas. Para compor o nosso painel, quero convidar ela, que é gestora de projetos sustentáveis, cofundadora e executiva na Ecociclo, marca que desenvolveu o absorvente brasileiro 100% biodegradável e que expandiu seu impacto através de sua plataforma, que investe no empreendedorismo sustentável, geração de renda e educação de mulheres. Palmas para Ellen Zinga. Convidar também aqui ao palco ela que é consultora de imagem, especialista em brigadeiro e empreendedora, criadora do perfil Brigato, brigadeiria onde compartilha afeto em forma de doçura. Então, com muita doçura, sobe aqui Mari Piedade. Palmas, por favor. Cadê o brigadeiro, Mari? Ah, pelo amor de Deus, que eu tô querendo esse... Quero convidar também aqui ela que é Relações Públicas, consultora de negócios e empreendedora da Afro Lolatelier. Por gentileza, Priscila Mércia. Palmas, por favor. Ele que é CEO na @dendezeiro, estilista e criativo na São Paulo Fashion Week, Rissan Silva. Não é São Paulo? Você é criativo da onde? Então é da Casa de Criadores, eu já fiz o quê? Uma projeção. Recebeu? Então pronto, breve São Paulo Fashion Week. É uma questão de visão. Então agora aberto o painel. Dia, opa. Alô, isso. Muito bom dia, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Uma honra. Agradeço muito ao convite por estar aqui. Já nos desculpando pelo nosso pequeno atraso. Eu já acabei de sair de um painel ali na Barroquinha, onde eu tive o prazer de retornar. O primeiro screen eu estava e foi lá. Então, eu queria, antes de passar para as nossas convidadas e ao nosso convidado, dizer a razão desse painel. Passamos os últimos meses ouvindo muito, pelo menos eu ouvi muito, algumas pessoas dizendo: eu preciso achar um propósito na minha vida. Eu preciso encontrar um propósito. E aí isso me trouxe uma reflexão, mas aquilo que a gente tem que achar é porque a gente perdeu, né? A gente procura, só que, né, a gente fica procurando. E, ao longo da minha trajetória, não só como comunicóloga, mas principalmente como empreendedora, eu fui identificando que, na verdade, o propósito se constrói. Ele até pode estar sendo inspirado numa ancestralidade, num desejo, numa competência ou numa carência também, mas tem um processo de construção. Então, a minha intenção é conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre essa trajetória de construção de um propósito. Na breve apresentação que foi feita, já deixou ali alguma pitadinha de alguns pontos da história de vocês. Então, eu começo pedindo, aleatoriamente, quem quiser começar, qual foi essa trajetória para esse propósito e como é que foi trafegar por esse caminho. Eu sei que as histórias são longas, cheias de detalhes, mas vamos aqui usar o nosso poder de síntese para a gente poder trazer um pouquinho de cada um de vocês aqui para essa linda plateia. Quem quer começar? Ellen? Tá? Primeiro, bom dia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, em meio de tantas pessoas que eu admiro. Me sinto muito honrada. Eu acho que existem alguns medidores de sucesso e estar entre essas pessoas, para mim, é um.
Eu sou a Ellen Zinga, sou suburbana, sambadeira, pagodeira, fazedora de yoga, sou geminiana, sou, entre outras coisas, bonita, e nas horas vagas eu tenho um empreendimento que é Ecociclo. E essa pergunta, Valéria, me toca muito também, porque o meu propósito é minha maneira de existência. Não digo sobrevivência, porque, enfim, a gente tem os dados que comprovam, por exemplo, que a maioria dos empreendedores negros surgem através do empreendedorismo de sobrevivência ou não. Eu encontrei uma oportunidade. Mas a minha matéria de existência, meu propósito é minha existência. Não sei se não for o meu propósito. Porque, enfim, se a gente for para o mercado de trabalho e todo as questões raciais que a gente tem nos espaços que a gente encontra, eu não ia encontrar a minha maneira de existir. Então, meu propósito é minha existência. Então, essa pergunta me toca muito, porque eu não gosto de diminuir a dor do outro, né? Se o outro está dizendo que ele precisa de um propósito, quem sou eu para dizer ele que ele não tem que ter? Mas eu me sinto muito curiosa, assim, em saber como é que funciona isso, de criar, de encontrar um propósito, e eu gosto de ouvir para poder entender e dialogar com o outro lado, porque, para mim, é o outro lado. E a sua resposta me toca profundamente. Vamos para cá, esse lado de aqui. Priscila. Tá ok? Bom dia, gente. Olá, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, mais uma vez, com Valéria. Né? E importante frisar que a gente está em sintonia, todo mundo na mesma cartela de cores. Então, você vê que o propósito está sendo cumprido aqui. Né? Eu venho com a Afro Lola Atelier, né? Mulher negra, mãe, maternando, construindo e desenvolvendo. E, realmente, eu vivo de propósito. E eu costumo dizer que o propósito ele vem de dentro para fora. Um negócio nasce de dentro para fora. O nosso negócio sempre esteve dentro da gente. Quando ele se materializa, a gente consegue ver vários pontos na nossa história que já nos direcionava para aquilo, mas que ainda tinha um processo interno e pessoal para passar, para a gente chegar nesse negócio aqui. Né? Então, eu militante, formada pela Bico, estudiosa do movimento negro, fiz projeto de conclusão de curso baseado na formação da identidade negra, como funciona essa autoestima, como funciona essa transformação após adulto. Então, quando eu chego cá na maternidade e que já venho nessa geração de mulheres negras com conhecimento, com discernimento, com instrução. Então, a gente já não materna totalmente na intuição, a gente já materna baseado nos estudos, no que é melhor, a gente pesquisa sobre isso. E aí a gente descobre que a formação da identidade e da autoestima de uma criança ela é feita do 0 aos 7 anos. Então, tudo que aquela criança tem contato, tem sobrevisão, está no universo dela, aquilo vai construindo o parâmetro dela do que é belo, do que não é, do que é valoroso, do que não é, do que é importante, do que não é, do que é cuidar, do que é amar, do que é estar com o outro. Então, a frase da minha empresa é: diversidade na infância é ensinar a amar. Então, quando você ama coisas com aspectos e características diversas, você consegue cuidar e multiplicar isso. Então, na infância, a gente ensina as crianças a amar. E o que nós temos ensinado a essas crianças a amar? Então, as bonecas são brancas, os desenhos são brancos, as princesas são brancas, todas as referências são brancas, o Papai Noel é branco, a ideia do que é belo, do que é poderoso, do que é maravilhoso é todo branco. Né? Então, como essa criança negra se vê e como a criança branca vê a outra criança negra? Se a criança branca só enxerga os negros em papel de subalterno, no livro é como escravo, na realidade é como serviçal, os lugares de poder estão ocupados pelas pessoas brancas.
Então, quando essa criança negra chega ao mundo, ela não encontra referências positivas sobre ela. E ela não consegue medir nem impulsionar até onde ela pode chegar, o que ela quer ser quando crescer. Então, quando a gente fala de representatividade, fala dessa construção desse imaginário infantil, a gente está dizendo, vamos ampliar essas possibilidades. Não é só limpar, não é só servir, não é só cuidar do outro, não é ser babá, não é estar no papel de cuidando do outro. Né? Então, enquanto mulher negra, eu consigo enxergar a dificuldade que nós temos de nos priorizar, de nos cuidar. Estamos automaticamente sempre servindo a alguém. Então, quando a gente fala dessa construção, na primeira infância, de 0 a 7 anos, dessa mentalidade, dessa visão positiva de uma criança, a gente está falando sobre mudar a esfera de poder no futuro. Criar uma perspectiva, os espaços de poder para as pessoas negras, que são essas crianças que a gente está construindo, que desde pequena elas entendem que aquele lugar sim é dela. Então, quando a gente encontra um médico negro, ela entende que aquele lugar sim é dela. Quando ela vê uma princesa negra, ela entende que sim, ela é uma princesa também. Então, é importante. Ela é um objeto de cuidado, ela é um objeto de amor, ela é um objeto de carinho. Então, quando eu faço esse meu propósito concretizado em uma boneca, baseado nas princesas da Disney, com as características das princesas da Disney, com o vestidinho do que elas acreditam no imaginário delas, que é uma princesa, mas com o cabelo dela, com a cor dela, com as estampas que a família dela usa, que é a referência de comunidade dela, eu digo a ela, sim, esse lugar é seu. Sim, você é linda, e você é requintada, e você é maravilhosa, e você veio, sim, de reis e rainhas africanos, e essa história que lhe é contada não lhe pertence. Então, o meu propósito é justamente essa construção, um cenário totalmente diferente do que eu cresci vendo e tive que me tratar aqui em cima. Então, eu quero que a gente precise tratar menos as nossas crianças, né, que elas consigam chegar na idade adulta com uma autoestima e com um poder de pertencimento em outro nível, sem dúvidas. Lindo, quando a gente fala de construção, você não fala da construção só de uma marca que faz bonecas ou artesanato. Ela começa dentro de você, na sua autoconstrução, que vira referência para o mundo infantil. Então, demais. E das bonecas, vamos para o brigadeiro? Oi, gente. Bom dia. É um prazer estar aqui, com vocês. Estou com o coração assim, ó, palpitando, porque eu adoro esse evento. É a quarta edição do Screen. Eu estou aqui participando há 3 edições. A primeira, eu estava na plateia assistindo tudo e saí com o coração assim palpitando, a cabeça cheia de ideias. Na segunda edição, a gente não conseguiu ter o evento presencial, mas eu participei não só assistindo, né, tudo que rolou, mas também dando a minha parcela de contribuição, porque em plena pandemia eu consegui lançar a Brigato Amor no Prato, que é uma brigadeiria que não vende brigadeiro, mas vende muito amor, muito afeto, muita presença. E quando eu me encontrei na pandemia, 3 meses parada, sem trabalhar, eu falei, nossa, o que é que eu posso fazer? O que é que tem a ver comigo, com o meu propósito? E aí, quando você fala de infância também, me remete a algo que é muito especial para mim, porque o brigadeiro que hoje eu vendo, que eu comercializo, mas que, ao mesmo tempo, que chega na casa das pessoas, levando muito além de doçura, levando afeto, levando acolhimento, esse brigadeiro eu aprendi com minha avó, fazendo na casa dela lá. E ele sempre me trouxe coisas que preenchiam o meu coração. Então, quando eu falo que a Brigato ela é amor no prato, eu estou realmente pensando em afeto, em acolhimento. E sobre o propósito, eu sou consultora de imagem e estilo, e hoje eu trabalho também com brigadeiros. Eu sou essas 2 coisas. Isso tem muito a ver comigo, porque assim, quando a gente pensa em propósito, eu penso muito nas minhas experiências. E como as minhas experiências pautaram, né, o meu propósito e me trouxeram onde eu estou hoje. Então, o olhar atento sobre as nossas experiências, sabe? Você viver o presente,
Você está aqui e está realmente atento ao que está acontecendo. Isso é muito importante, porque através do olhar atento e das suas experiências, a gente aguça a nossa criatividade e fica mais fácil a gente empreender. Então, quando eu comecei a trabalhar com moda, 18 anos atrás, era um varejo diferente, a moda era diferente, não tinha essa força, esse poder das redes sociais. E eu comecei com varejo de luxo e terminei no fast fashion. E eu perdi um pouco o meu propósito, eu me esvaziei. Por que eu me esvaziei? Eu sempre busquei propósito em tudo. Se você me chamar, Mari, vamos vender um picolé na praia? Eu vou parar e pensar sobre o que é uma venda de picolé na praia e como eu posso fazer isso de forma especial. Como eu posso contribuir para aquelas pessoas que estão lá curtindo se deliciarem com aquele picolé. Então, eu sempre busquei propósito em tudo e fui construindo, né, a minha personalidade, aguçando a minha criatividade. Mas eu me vi em um momento sendo levada por um mercado e por um movimento que não fazia mais parte de quem eu era. Porque eu tinha que vestir o que estava na moda, eu tinha que usar o que era tendência, porque eu estava trabalhando com pessoas, com processo e com produtos à frente de grandes marcas, onde eu precisava me posicionar de acordo com o que estava em alta no mercado. E eu adoeci. E eu fiquei sem entender qual era o meu propósito. Então, se você, por algum momento, não entender muito bem qual é o seu propósito, não se desespere. Pare, feche os olhos. Eu sei que é clichê, mas se conecte com você. E procure ferramentas para isso. A gente sabe que tem ferramentas. A gente sabe que hoje as redes sociais, o YouTube, tem várias formas de se conectar. Esse evento aqui é uma forma de conexão muito rica e muito incrível. Eu estou aqui, nós todos estamos aqui para a gente trocar uma ideia, né? Eu quero conhecer vocês que estão aí na plateia, a gente quer, né, nos conhecer aqui cada vez mais e, sim, aguçar o nosso propósito. Então, eu acho que o propósito ele é construído muito através das nossas experiências. A gente tem que, sim, estar muito atento e com um olhar, né, sobre o que nós estamos vivendo e aguçando a nossa criatividade para, quando surgir uma oportunidade, a gente estar preparado para fazer de um brigadeiro um amor no prato, que é o que aconteceu com a Brigata. Muito bom. Deu água na boca. E não foi combinado, mas a gente sai de uma trajetória que envolve a moda para um empreendedor de moda. Por favor. Oi, gente. Bom dia. É bom dia ainda? Bom dia, né? Bom dia. Eu acredito que dentro desse assunto eu tenho muito para aprender ainda, porque eu tenho 23 anos. Então, acho que os propósitos de vida a gente sempre vai mudando e aprendendo novas coisas. Mas eu já comecei com um propósito completamente torto no início de tudo. Acho que é por isso que eu decepcionei minha família no início. Porque sempre tem um propósito de outras pessoas em cima dos nossos. E a gente sempre passa muito tempo da nossa vida caçando esse caminho que não é nosso. Mas acredito que, no trilhar da minha consciência, assim, entender qual é o meu papel no mundo, tem dois caminhos, que são os propósitos de Izan de forma pessoal e como isso caiu em cima da Dendezeiro. Quanto homem negro brasileiro, eu sempre reconheci que meus fenótipos e minha estética, ela não parava no meu rosto, né? Descia no meu corpo, está em tudo. Tipo, meu quadril é largo, a parte de cima do meu corpo é mais magra, enfim, não é um corpo padrão que a gente vê na sociedade. E quando eu tinha experiência de provador, chegava nos lugares, era completamente absurdo, porque eu não conseguia me ver em nada. Então, eu não me via dentro do provador, não conseguia me ver dentro das revistas, não conseguia me ver dentro dos comerciais. Então, para mim, isso sempre foi um problema. E eu acredito que o propósito, ele não necessariamente brota do nada, mas acho que vem de alguma causa, vem de algo, sabe? Seja uma contemplação, seja um problema que você queira resolver, seja uma questão, algo que você queira falar. E aí, no final de contas, o meu propósito, que era o pessoal, acabou se transformando em algo que reverberou para todos os outros lados, que foi para a minha área profissional, que foi para minhas aspirações, porque eu amo, e até para a minha reeducação, reconstrução de autoestima. Então, quando a gente criou a Dendezeiro, o propósito principal era a gente falar sobre essa diversidade de corpos e sobre esse espaço de ter as pessoas na mídia, principalmente falando sobre moda. Aqui em Salvador, a gente tem um dizer muito comum, que é, tá inventando moda, porque a gente imagina que moda é algo que não está dentro do nosso dia a dia e não está circulando a gente.
Então, reconstruir essa imagem de ser um criador de moda, estando em Salvador, entendendo essa potência, e jovem ainda, foi um processo meio complicado de entender que aquilo ali poderia ter quanto propósito, principalmente sem muito apoio de família e outras bases. Eu acho um absurdo, por exemplo, falar sobre propósito e falar sobre propósito em moda, e a gente está em uma cidade que só tem um curso de moda para pessoa de forma geral, e que não necessariamente é um curso acessível para pessoas pretas. Então, o propósito inicial foi esse, a gente começou a construir, né, falar sobre essa imagem, falar sobre esses corpos. E, no final, a gente acabou atingindo outros lugares, que é algo legal do caminho do propósito nas causas e no que isso se ramifica. Porque aí a proposta inicial era falar sobre o meu corpo, que eu não sentia contemplado, e as pessoas que eu tinha ao meu redor. No final, a gente transformou isso em uma rede que aproximou várias pessoas. Então, a gente fala sobre reconstrução da autoestima de forma geral nas pessoas, quanto pessoas pretas, quanto pessoas com corpos diversos, quanto pessoas indígenas. E aí a gente acaba caindo em outro espaço, que é a valorização dos profissionais que criam moda aqui em Salvador, principalmente pessoas pretas, porque a gente não via esse... pelo menos para mim, minhas referências de antes, talvez possa ser a pesquisa não tenha sido tão aprofundada antes, mas as minhas referências de moda eram bem espaçadas, sabe? Não como a gente vê quando tem outros lugares, como São Paulo, Rio de Janeiro, que tem essa grande movimentação e esse impacto de empurrar as pessoas. Então, durante esse processo inicial, eu tive que me espelhar muito e ver muito e arriscar muito para poder saber se esse propósito realmente ia dar certo. E é isso, tipo, nada vem pronto, nada vem certo, a gente não tem uma cartilha certa do que fazer. Eu acho que a questão do propósito, assim como todo mundo aqui, eu também, é arriscar, é tentar experimentar e se jogar de cabeça mesmo, porque a parte mais legal do propósito, depois que você passa pela causa, é que você faz algo que você acredita e faz algo que você ama. Logo de início, não vai trazer o retorno especial que a gente quer logo de cara, com 100% do retorno, que as pessoas vão 100% se conectar. Eu luto até hoje contra o dizer estar inventando moda, então é uma batalha constante que a gente tem dentro dentro da construção do propósito. E o massa é perceber que, à medida que a gente vai abraçando e se conectando com esse primeiro passo do propósito, a gente vai abraçando outras áreas também, descobrindo novos propósitos. Hoje eu vejo a Dendezeiro não como uma marca de roupa, não só quanto uma grife, mas quanto um estilo de vida que a gente consegue se comunicar. O nome é Dendezeiro justamente porque a ideia é a gente estar no Japão, a gente está na Ásia, a gente está em todo quanto é canto, e as pessoas saberem que a gente está aqui em Salvador, que a gente está indo aqui de Salvador, que é de onde tem a costa do Dendê. Então, as pessoas vão referenciar isso para cá. O propósito inicial era esse, mas, no final, a gente acabou tocando muitos outros lugares que a gente nem tinha noção e consciência de que a gente conseguia fazer. É muito bom te ouvir, e porque eu sempre tive um interesse, como uma boa virginiana, de entender o conceito, né? Não só na prática, mas a teoria. Acho que as duas coisas fazem o casamento. E aí, estudando sobre propósito, eu também me reconectei a uma longa experiência no mundo corporativo que eu tive. Talvez alguns aqui de vocês vão rememorar junto comigo o quanto que era obrigatório ter nas paredes das empresas missão, visão e valores. Alguém já viu isso na vida? Era uma obrigação. Você podia passar por aqueles quadros, enquanto funcionário, você tinha que, às vezes, até decorar, rolava até uma chamada oral, às vezes, mas você não internalizava. E aí eu fiquei curiosa com isso. E aí, qual que foi a maior lição que eu tive, que vocês falaram isso aqui, não sei se fora de forma intuitiva ou não, mas qual que é a diferença de missão e propósito? Eu já dei palestras fazendo essa pergunta, e é sempre uma pegadinha, porque as pessoas acham que é a mesma coisa. Não é. A missão é algo bem egocentrista, e não estou dizendo que está errado. Uma empresa ter uma missão e visão de futuro é necessário, faz parte de planejamento estratégico. Mas por que propósito foi tomando mais evidência e principalmente importância, não só na vida pessoal, mas no propósito, mas nos negócios? Porque missão, visão e valores diz respeito àquilo que você tem para você, seja ele enquanto indivíduo, seja ele como profissional ou como empresa.
Propósito você tem de dentro para fora. Você tem algo que vai transformar não só você, mas o entorno que você escolhe, ou que acontece até como um acidente, assim, né? Às vezes você cria algo, você nem espera que vai se conectar com um determinado público e se conecta. Então, na fala de vocês, isso fica bem evidente. É um propósito de verdade, porque ele não é uma missão para poder conquistar um faturamento X em 12 meses. O propósito é fazer transformação. E ele pode começar unilateralmente e depois ele reverbera para outros públicos. Intencionalmente, favorece o negócio, né? Porque você consegue, a partir do seu propósito, inclusive pensar em campanhas de comunicação, ter a criatividade para poder reverberar aquilo que você está vendendo. Então, dentro desse conceito aqui, que eu quis pontuar como professora quase, né? Eu queria voltar aqui na Ellen, e ela já disse, né, o quanto o propósito dela é existência. Mas, Ellen, para você era evidente, né, era escurecido que o seu propósito de existência poderia ter um raio de impacto? Sim ou não? E como é que você lidou com isso? Hoje eu trabalho com sustentabilidade. Nunca me imaginei nessa área, porque eu sou, como eu falei antes, né, eu nasci e cresci em Fazenda Coutos, e a prioridade de Fazenda Coutos não é salvar as baleias, infelizmente. A gente tem outras prioridades, que é se manter vivo, que é a segurança, enfim. Hoje eu entendo que eu já tive contato com sustentabilidade, eu nasci no interior, minha avó sempre cuidou da gente com planta, então, se a planta cuida da gente cuida da planta. Então, era isso que eu sabia de sustentabilidade, jogar lixo no lixo, isso já me fazia, fiscal da sustentabilidade. E aí, chegou 2018, eu já tenho uma trajetória aqui em Salvador, dentro da gestão de tecnologia, de ensino, de educação, passei por algumas organizações, Instituto Mídia Étnica, o Paulo, que estava aqui, inclusive, foi, será meu mentor sempre, meu exemplo. E, em 2018, eu estava participando de um programa em São Paulo que reunia os jovens mais influentes de empreendedorismo. Eu era a única mulher negra desse espaço, e eu cheguei lá, tipo, com o nariz em pé, sei tudo, porque, de fato, eu tive o privilégio, coloco como privilégio, de viver, a gente estava conversando mais cedo, de que nós podemos nos encontrar sempre, assim, nessas organizações do Instituto Mídia Étnica, a Vale do Dendê, são organizações que uniram os jovens negros de Salvador. Foram organizações que nos deram autoestima. Então, eu cheguei com meu nariz em pé, já sei tudo, conheço todo mundo. Só que, no final do programa, a gente tinha que entregar um empreendimento que impactasse a vida de, no mínimo, 1 milhão de pessoas. Era o meu desafio. Assim, a gente passava 6 meses aprendendo sobre problemas do país, com, sei lá, CEO da Nubank, enfim, as pessoas, referências, e, no final, a gente tinha que entregar esse empreendimento. E eu sempre trabalhei com comunicação. E eu achava que eu tinha que empreender nessa área, porque era o que eu sabia fazer. Então, eu adoeci também. Eu estava pensando, será que o propósito sempre vem antes do adoecimento? Tem que adoecer para encontrar seu propósito? Espero que não. E aí, eu adoeci porque eu não tinha ideia nenhuma dentro de comunicação, de empreendedorismo, da militância, de tudo que eu tinha escutado. E eu falei, meu Deus, eu sou uma farsa. Eu sou uma mentira, porque tem aqui 40 pessoas... E eu me coloquei nesse lugar de que eu, enfim, faço, aconteço, e eu não consigo ter uma ideia de um empreendimento. Que tipo de pessoa eu sou? E aí, em um fim de semana, nessa volta para casa, de estar com minha família, de estar em Fazenda Coutos, inclusive, minha mãe tinha mandado eu ir no mercado, porque você cresce mais mãe, meu Deus do céu. Se ela manda ir ali na esquina, a escrava da mãe vai. Não e aí, pois é. E aí minha mãe tinha mandado, eu fui putaça, assim, poxa, domingo, meio-dia, um sol desse, minha mãe me fazendo sair de casa para comprar tempero. Eu, grande desse jeito. E eu me deparei com uma mulher no mercado sem dinheiro para comprar um absorvente. E meu mundo parou naquele momento, porque ela era minha vizinha. Eu não conhecia ela, mas ela morava no mesmo bairro que eu.
E, como eu falei antes, eu tive acesso a coisas. Eu acessei a academia, nunca faltou absorvente em casa. Sempre tive pai e mãe para me dar. E meu mundo parou naquele momento, porque quem menstrua sabe a importância de se ter um absorvente quando se está menstruado, né? Menstruado. E aí peguei essa situação que mexeu comigo, levei para minhas amigas, que hoje são minhas sócias, e assim a gente sentou para desenvolver um absorvente que fosse 100% biodegradável. Não sei se vocês sabem, uma pessoa que menstrua usa de 10 a 15 mil absorventes durante a vida, que levam 500 anos para se decompor na natureza, ou seja, o primeiro absorvente existe no planeta até hoje, aí entupindo um nariz de alguma tartaruga. Foram coisas que eu fui aprender depois de Ecociclo, entender que o absorvente que a gente usa faz mal, é tóxico, é feito de petróleo, é feito de plástico, agride o meio ambiente, agride a gente. E aquela pessoa que está lá no mercado, que não tem acesso a produtos de higiene menstrual, ela não tem acesso à escolha também. Né? Porque, por mais que ela tenha, que muitas vezes não é o dinheiro, muitas vezes a pessoa que menstrua, ela tem o dinheiro para comprar o absorvente, mas ela tem outras prioridades, como eu falei. Ela tem um filho dela que está passando fome, então ela vai comprar um pão, ela não vai comprar o absorvente. Então, muitas vezes não é a falta de dinheiro, mas a falta de acesso mesmo a produtos de higiene, a saber que é importante. E aí que a gente começou toda essa viagem de desenvolver o absorvente. Hoje é Ecociclo também vende produtos sustentáveis feitos por outras mulheres, ecociclooficial.com.br, inclusive frete grátis para Salvador. Tem sabonete, tem outras coisas, porque eu sou uma mulher empreendedora e durante esse caminho a gente foi encontrando outras mulheres empreendedoras de sustentabilidade e agora a gente está nesse movimento de fazer todo mundo usar business intelligence, de fazer todo mundo entregar para todo o Brasil, entregar para o mundo e ter acesso a produtos de higiene menstrual. Muito bom, então, um propósito que já nasceu do desejo de promover impacto, né? E eu acho que eu estou ali com o apresentador ao lado, acho que ele já está precisando interromper, né? É isso? A gente vai passar para as perguntas? Isso, a gente vai abrir para as perguntas agora, 10 minutos. Temos perguntas? Temos? Temos aqui. Bom dia a todas e a todos e a todes. Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre como uma dica de inspiração para que a gente ache esse propósito. Eu me vi na mesma situação que vocês. Minha faculdade, todo semestre, tem um trabalho que envolve todos os cursos de comunicação. E o desse semestre, o meu era criar uma startup que envolvesse a comunicação. E levou um belo tempo até conseguir uma ideia e não surgiu de mim. Eu falei, gente, como assim eu não consigo pensar em uma empresa, eu não consigo pensar em um meio, sendo que o tempo todo eu estou criticando coisas que poderiam ser melhor. Me deem uma dica para melhorar isso, porque, gente, preciso empreender. Quem vai? O Issan. Depois tem mais alguém que gostaria de responder? Para poder ajudar a gerenciar o tempo? Você? Tipo, óbvio que não é rápido, porque é super complicado, mas vou tentar falar rápido por causa do tempo. Mas uma coisa que eu sempre fiquei me batendo durante esse processo do início de como empreender era ficar buscando as coisas muito de fora e muito para além de mim. Então, tinha as coisas ao meu redor que eu precisava analisar, que eu precisava conhecer, entender. Como, por exemplo, Ellen, ela estava rodando o mundo, mas ela só conseguiu encontrar algo quando ela estava no bairro dela, com a vizinha dela, do lado dela. Então, tipo, eu acho que a grande questão do propósito é porque, como ela estava falando, é algo que sempre é uma cachoeira que sempre passa pela gente. Então, a gente entender nossas questões pessoais, entender o que é que a gente tem ao nosso redor, entender a nossa comunidade. Hoje é muito massa ver que o que a gente fala é exatamente o que a gente sempre quis falar, porque a gente fala sobre Salvador, a gente fala sobre o Nordeste, a gente fala sobre ser pessoa preta, a gente fala sobre LGBTQIA+, então, tipo, a gente fala o que a gente tem ao nosso redor. Então, acho que parar um pouco e... É porque também é sempre muito doido essas bombas quando tem, tipo, você tem que criar agora o negócio. Porque é muita informação e a gente acaba buscando referências em lugares distantes. Mas talvez parar e analisar o que tem ao seu redor vai fazer você encontrar dentro do seu propósito algo muito mais potente, porque vai falar sobre você.
Me lembra seu nome? Bruna. Falar só duas coisas que eu acho que ajuda a gente a encontrar o nosso propósito e ter uma mente mais criativa. Primeira coisa, você falou muito, tipo, eu não consigo. Poxa, todo mundo teve ideia, menos eu. Quando a gente começa a exercitar, né, essa valorização, assim, sabe? As suas ideias são boas ideias. Tenha coragem de falar, tenha coragem de trocar ideia e compartilhar. Porque, às vezes, quando você fala uma coisa ou tem uma ideia simples, ela pode não estar pronta. A gente sempre acha que nossa ideia tem que ser pronta. Mas aí você fala uma outra completa e o grupo vai formando e construindo essa ideia. Então, o que eu falei a princípio sobre o propósito, que ele é pautado em nossas experiências, e nossas experiências, a gente tem que ter um olhar atento sobre o nosso dia a dia, né? Como entrar na farmácia, ter uma pessoa que não observar o que está passando em seu entorno, se incomodar com a pessoa, com a mulher que não consegue comprar um absorvente, e pensar, poxa, como é que eu posso, né, ajudar e impactar essa realidade. Então, a criatividade, eu acho que ela é muito trabalhada e aguçada através de uma autoestima mesmo, e isso é um olhar muito generoso sobre si, sabe? Porque eu tenho certeza que você é criativa, eu tenho certeza que você está aqui em um evento como esse, é porque você tem muito aí dentro, só que não tenha vergonha de falar. Então, fale, acredite nas suas ideias, acredite no seu potencial, porque é isso que nós precisamos fazer. Eu faço o melhor brigadeiro. Para mim, ele é o melhor brigadeiro. Quando eu acreditei nisso, deu certo. Quando eu saí do mercado convencional de moda e construí uma consultoria de imagem pautada em autoconhecimento, em um olhar para dentro e não para fora, é meio complexo. Como trabalhar com moda olhando para dentro e não para fora, por esse universo que tem tantas referências? Mas a gente precisa valorizar, né, o que nós somos, porque realmente esse é o seu grande diferencial, é a sua perspectiva sobre as coisas em sua volta. Eu acho que isso vai te ajudar bastante. Antes da Pri falar, que eu acho que vai ser muito legal ela também trazer um pouco da experiência como dica, porque, afinal de contas, a dica é aquilo que a gente vive, né? É só acrescentar que pense, analise, mas eu, como uma boa jornalista, eu diria, escreva também. Concretize o pensamento no papel. E eu diria mais, não digitando no computador, escreva à mão. Vamos voltar aos nossos primórdios, pegar o papelzinho, a caneta ou o lápis, porque isso não vou aqui entrar no mérito, porque a explicação é um pouco mais longa, mas escrever, ela aciona a criatividade e organiza os pensamentos. Então, fica aqui uma dica prática. Priscila? Bruna, eu vou meio que na contramão, sinceramente. Porque o tema desse ano é Novas Formas do Agora. Eu tenho 10 anos de formada, e quando eu me formei, a nova forma do agora era você ter o 3º grau completo. Então, eu fui a geração que, finalmente, a gente teve acesso à universidade. Então, 10 anos depois de formada, com uma filha, eu decido empreender com artesanato. Então, essa é a minha nova forma do agora. Esse processo que você está fazendo aqui, de viver, viva. Do mesmo jeito que Ellen continuou vivendo, e numa ida no supermercado, ela encontrou lá, é necessário o viver. Essa expectativa tão grande de seguir a nova forma do agora. Você não é obrigado a ter uma ideia agora, sabe? Não funciona assim. Tem uma construção sua, pessoal, para chegar nesse propósito. Empreender é muito difícil. É muito difícil mesmo. Então, é necessário você ter certeza dessa loucura que você vai entrar. Porque é incerto, é inseguro, é enlouquecedor, é você dando conta de 1000 coisas, mas é naquela hora que o cliente te diz e te manda um áudio emocionado e te manda uma foto e diz, poxa, eu não tenho palavras, eu nunca tive uma boneca preta e eu não gostava das bonecas porque elas não tinham cabelo. E você vê a emoção daquele cliente, você diz, então, né? Amanhã tem que acordar e fazer tudo de novo, porque é isso que eu quero, e eu vou lutar 30 dias por uma experiência dessa. Então, é um processo construtivo que estudar é necessário, não importa se é de forma acadêmica ou se é de forma construtiva. Então, as suas experiências vão te levar nesse lugar.
Mas é um lugar que vai te impulsionar de uma maneira, minha irmã, que a loucura está batendo e você está sorrindo e ninguém está entendendo. Mas você sabe o que, é que você está fazendo. Então, é necessário esse viver e entender que o seu agora não é o meu agora e que o agora social talvez não seja o seu, mas que quando chegar, e se não chegar, está tudo bem também. Tá? Você pode ser uma grande executiva de uma empresa, você pode ir para outros caminhos e encontrar seu propósito lá, não necessariamente empreendendo. Você vai entender que ali é o seu agora, ali é o seu lugar, mas você está hoje aqui construindo esse lugar que você vai achar. Não se preocupe. Então, estudar, se empenhar, faz parte desse processo aí. Temos tempo para mais uma pergunta? Temos? Eu só perguntei. Oi. Tem aqui? Bom dia, gente. Laísa Ramos. A minha pergunta, acho que Priscila até respondeu um pouco, que é como atrelar o nosso propósito à ansiedade do momento. Acho que é uma pergunta da NASA para ser respondida, porque, vou te dizer, estou aqui com uma palpitação, só imaginando a resposta de vocês. Rindo para não chorar. Não fui convidada para chorar nesse momento. Mas é sobre isso. Você tem que ter muita certeza, muita firmeza, como ela disse, você tem que saber, se convencer de que o seu produto é importante. Primeira pessoa que você tem que vender essa ideia é para você. E ter a certeza de que realmente é o que você quer, é o que te motiva, é o que te impulsiona. E a incerteza, meu amor, você faz uma yoga, você faz um exercício físico, você vai tomar um banho de mar, você vai meditar, você faz uma fofoca para aliviar a mente, depois você volta para o seu negócio. Você está entendendo? É esse ciclo aí, mas você vai sobreviver, amada. Eu acredito no seu potencial, tá, Laísa? Falar? Também que eu fico lembrando logo do início é que teve um dia que estava rolando uma matéria, né, quando a Deniseira era só um quartinho ainda. Aí uma pessoa chegou lá na entrevista com o microfone e falou: no dado do não sei o que lá, não sei quantos empreendedores falem em 2 anos. O que é que você acha disso? Põe assim na minha cara. Aí eu falei: meu Deus do céu, num quartinho ainda, tipo, pensando, meu Deus do céu. Mas eu acho que uma das grandes coisas que me fizeram, né, segurar e seguir, porque foram muitas dificuldades, é entender que o caminho da gente não é parecido com o caminho de ninguém, a gente tem um caminho único. Então, algo que a gente sempre faz naquela ansiedade de querer fazer com que as coisas deem certo é ficar se espelhando muito no caminho de outras pessoas e vendo os processos delas, mas como o próprio propósito diz que é algo pessoal, o nosso caminho dentro do empreendedorismo ele é pessoal. Então, cada um tem um caminho que trilha, cada um tem uma imagem que se constrói, cada um tem sua forma de fazer. E eu acho que isso vai te acalmar muito, pensando que o que você faz é algo que você acredita que fala sobre você. E aí, como ela falou, com o passar do tempo, vão existir outras pessoas que se conectam exatamente com o que você fala e com a forma que você fala, e a rede vai crescendo. Mas logo de cara não é logo assim dar certo, e também se espelhar muito no caminho de outras pessoas nunca funciona. Isso eu vou só acrescentar um pouquinho. E você não precisa seguir o fluxo que está todo mundo seguindo, que é só porque a gente está vendo tantas coisas acontecerem ao mesmo tempo, mas se for preciso parar, pare, porque é aí que vai vir o propósito. Não siga esse fluxo frenético, porque o que é, né? Porque nem sempre é bom. Eu ia falar de parar de eu tinha essa mania assim de querer ser sozinha. Eu faço tudo sozinha, eu lido com tudo sozinha, eu resolvo tudo. Parem de querer ser sozinhos, assim, sabe? Façam terapia, inclusive. Que é o meu conselho principal. Não existe uma vida sem terapias. Parem de querer ser sozinhos. Eu, por exemplo, hoje trabalho com sustentabilidade com absorvente, mas eu sou formada em comunicação e em gestão de projetos. É o que eu faço na minha empresa. Eu não deixei de fazer o que eu estudei para fazer. Sabe? Então, ter certeza de quem você é, o que você estudou, quais são as ferramentas que você sabe desenvolver, porque você vai aplicar ela em qualquer lugar, não importa qual seja a ideia, você vai fazer a mesma coisa sempre. Então, tem um fim aqui na minha cara, brilhando assim.
Eu quero agradecer imensamente por essa conversa, esse diálogo. Vinha conversando do outro painel que eu estava, que a intenção é isso mesmo, ficar com gostinho de quero mais, para a gente poder se interessar cada vez mais e falar cada vez mais. E pedir licença para deixar uma frase aqui. Eu, como mulher afro-indígena, tenho uma conexão gigantesca com a população negra e indígena. E trabalho com um indígena chamado Biraci Pataxó, que é daqui, baiano, do sul da Bahia, da aldeia de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabral, e ele fala uma frase que nunca sai do meu pensamento, principalmente porque eu sou mãe de 2 meninos. Ele diz: quando você pergunta a uma criança o que ela quer ser quando crescer, você já anula quem ela é. Então, né, acho que cada um fica com a sua reflexão. Eu tenho as minhas, e essa frase realmente me traz questões muito profundas, de que a gente fica sempre querendo ser, e a gente já é alguma coisa. Então, fica aqui, peço emprestado para o Biraci, já agradecendo novamente. Até a próxima.